nesse segundo vídeo. Vocês não imaginam o barulho que o silêncio dessa sala vazia fazia na minha cabeça. E essa frase, ela tá muito ligada à ansiedade que eu tive. A ansiedade boa, né? Aquele frio na barriga que eu tinha pra fazer esse negócio dar certo, pra fazer o estúdio dar certo. E hoje eu tava revivendo. Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque hoje eu tava revivendo, ou revisitando, ou olhando meus arquivos, né? Olhando os vídeos de todo o processo que eu tive aqui com o estúdio desde a minha primeira visita até os dias mais atuais. Eu procuro gravar bastante material aqui pra mim, para que eu tenha guardado esses momentos, e isso tudo me fez querer compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, né? No vídeo anterior eu compartilhei que eu abri um estúdio, né? Alguns dos meus porquês. E eu entendi que seria interessante, eu achei que seria legal compartilhar um pouquinho também dessa história aqui do estúdio, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu sou um fotógrafo de eventos na essência, né? Comecei a me interessar pela fotografia e de cara as primeiras oportunidades que apareceram foram com eventos. E eu me apaixonei por isso, né? Poder registrar, isso é uma coisa que eu falo muito nas reuniões com os noivos, que eu converso, que eu faço reunião, bate-papo, enfim. Eu poder registrar eu poder registrar os momentos mais felizes da vida das pessoas, seja uma formatura, seja um casamento, seja um parto, um nascimento, né, um aniversário infantil, é algo muito gratificante, né? É algo que eu não estava acostumado a fazer. E então, desde quando eu fui lá, pegamos as chaves aqui da sala, desde a primeira visita, eu entendi que isso aqui era realmente o que eu queria. Mas esse frio na barriga sempre esteve muito presente, e eu ver essa sala vazia, absolutamente vazia, com todas as paredes brancas, o piso branco, enfim, os pontos de luz ali, umas lâmpadas simples e tal, me gerou uma ansiedade muito grande, me fazia pensar, como é que eu vou fazer isso tudo acontecer? E aí eu entendo que a gente tem que ser meio louco, né? A gente tem que ser um pouco pirado da cabeça pra dar esse passo, fazer as coisas acontecerem, né? Embora tivesse um plano, um planejamento, tivesse toda uma questão organizacional, né? Eu sempre esperei muito pelo momento certo, né? E talvez se eu continuasse esperando pelo momento certo, eu não sei qual que seria esse momento certo, porque talvez isso seja algo um pouco utópico na minha cabeça, né? Seguisse esperando, seguisse planejando e sem colocar a mão na massa, sem dar esse passo, né? Então, eu não tive grandes perrengues aqui com a construção, com a obra do estúdio. Para mim foi tudo muito tranquilo, né? Tinha coisas para fazer, tinha parede para pintar, tinha spot de luz para colocar, tinha aquela identidade que eu queria colocar e que eu queria imprimir aqui, né? Mas isso para mim era tudo muito claro na minha cabeça de como que seria, né? Mas o fazer essas coisas acontecer, financeiramente falando, às vezes me trazia um certo desespero, porque, como é que eu vou catar dinheiro? E tudo foi acontecendo da maneira mais tranquila possível, de maneira bacana, de maneira leve, sabe? As coisas realmente foram se desenrolando. E cada vez que eu entro aqui, eu vejo e percebo que tá cada dia que passa mais com a minha cara, cada dia que passa mais apaixonado estou pelo meu espaço de trabalho, né? E como eu disse, a obra em si foi a parte mais tranquila. Claro que a gente sempre tem obra, entre aspas, né? É algo que não acaba. A mesma coisa, construir uma casa nunca vai estar 100% do jeito que a gente vai encontrar outra coisa para fazer, para deixar mais com a nossa cara. E a gente sempre tá mudando, né? Eu não sou igual a pessoa que fui ontem, que eu era anteontem. Então, quem dirá de 6 meses atrás, quando eu decidi fazer o aluguel da sala aqui, né? Hoje eu tava revisitando os arquivos, como eu disse, acho que foi dia 17 de junho, o dia que eu entrei aqui na sala pela primeira vez, que viemos visitar a sala aqui pela primeira vez, e eu realmente entendi que era isso aqui que eu queria, né? Então, quando eu realmente vi que era isso aqui que eu queria, sempre teve muito claro na minha cabeça, né? Nunca, na verdade, eu tive algo tão claro na minha cabeça durante a minha vida toda, eu acho, sabe? Se eu parar pra refletir um pouquinho, parar pra pensar um pouquinho, eu acho que a maior clareza que eu tive de negócio, de o que fazer, de certeza, foi o passo dado aqui com o estúdio, né? Apesar das muitas dúvidas de como eu faria algumas coisas acontecer, eu tinha tudo muito bem claro, assim, sabe? Quando tu vê, quando tu enxerga e quando tu percebe que como é que tu quer que as coisas sejam, então realmente eu tinha tudo isso muito bem claro na minha cabeça. E agora
aos pouquinhos as coisas estão ficando exatamente como eu queria, como eu imaginei. Então a gente vai dando check nos itens a fazer ali e as coisas vão realmente se concretizando, né? E isso é muito satisfatório, porque a gente sai do ponto A para o ponto B, a gente começa a realizar sonhos, a gente começa a colocar ideias em prática, a gente começa a despertar novos interesses, a gente começa a ter novas ideias a partir das primeiras, e aí o movimento começa a fluir, a gente entende que as coisas começam a andar de outra forma, às vezes de uma forma mais gostosa, porque acho que a vida, ela é movimento, né? E o estúdio, ele é movimento. A fotografia, ela é feita de pessoas, ela é feita de vida, ela é feita de momentos que a gente para através da nossa fotografia, através dos nossos cliques. Então, a gente fotografar, a gente escolher uma cena que a gente está fotografando é algo que a gente vai gerar para a eternidade. De forma até um pouco clichê, mas poucas pessoas entendem o quanto isso é bonito, sabe? Tá cada dia mais banalizado a fotografia através do celular, enfim, e aí as pessoas passam a ter um pouco menos de percepção de valor com a fotografia, e na verdade o ontem é saudade já, né? Então, se a gente puder valorizar os momentos que a gente vive, se a gente puder registrá-los, por que não fazer isso com uma maior intencionalidade? E foi isso que eu fiz ao longo desses meses de criação do estúdio, de organização do estúdio, de construção aqui do estúdio. Foi isso que eu fiz. Eu registrei, eu fiz vídeos para compartilhar com as pessoas que eu amo, para que as pessoas vissem essa conquista, né? Foi isso que eu fiz. Realmente compartilhar um pouquinho mais do meu dia a dia aqui dentro do estúdio, através de vídeo, através de fotografia, para que vocês entendessem o que vem acontecendo aqui. E o meu despertador tá tocando. Então, continuando, voltando. Então, quando a gente percebe que as coisas que a gente faz, né, até eu aqui, por exemplo, no estúdio, né, não são meramente pra bonito, mas sim com propósito, né? Então, eu faço pra mim as coisas com propósito. Eu gravo, eu edito, eu fotografo, sempre com muita intencionalidade de fazer o melhor de mim para as pessoas, de proporcionar o melhor de mim para as pessoas que estão aqui confiando as suas imagens, que estão confiando os seus eventos na minha fotografia. Então, sempre, com certeza, eu vou disponibilizar o melhor de mim para todos os meus clientes, sabe? Como eu disse, nunca foi tão claro o que eu quis ao decidir por montar esse estúdio, por montar esse espaço de criatividade, esse espaço de audiovisual que eu tô encarando aqui. Então sempre foi tudo muito, muito claro. Como que eu ia fazer? Essas eram as minhas dúvidas eventualmente, mas um dia depois do outro as coisas iam se resolvendo, tudo ia se encaixando e da forma mais leve, chegando num resultado muito satisfatório, aonde eu desde sempre acreditei muito, né? Rápido também. Então essa constância de fazer as coisas com essa tranquilidade, com essa calma. Claro que a gente tem um negócio para gerir, né? Mas essa constância de fazer as coisas com certa tranquilidade faz com que eu entenda, me ajuda a entender que um dia de cada vez, um passo de cada vez, entregar o meu melhor. E que mais? Eu acho que eu já tô falando abobrinha e groselha aqui pra vocês. E hoje eu entendo que receber as pessoas que vêm aqui pra fotografar, pra estarem aqui, né, pra uma sessão de vídeo, pra gravar conteúdo, pra, enfim, criação dos seus conteúdos é algo que vai muito além só da fotografia. Realmente é uma experiência que a gente quer proporcionar para os nossos clientes, e eu quero que as pessoas entendam o quanto eu dou valor para esses momentos que a gente pode viver juntos, né? Então tudo isso que eu fiz, né, tudo isso que eu passei aqui dentro do estúdio, junto com a ajuda de muitos amigos, de muitas pessoas, desde pintura, desde criação no fundo infinito, desde carregar uma mesa, de carregar uma estante, de carregar, enfim, tudo que tá aqui dentro foi com o propósito de entregar mais e melhor para vocês que me acompanham, que vêm aqui fotografar, né? Foi um processo tranquilo, foi um processo fluido, que exige uma certa dose de vontade, que exige uma certa dose de botar a cara a tapa, que exige uma grande dose de organização, principalmente organização financeira. A gente tem que estar bem tranquilo, bem certo do que a gente quer, para que a gente não dê um tiro no pé, como se diz aqui, né? Então, o estúdio para mim nem sempre foi um sonho, mas ele passou a ser um sonho, né?
Quando eu comecei na fotografia, nos eventos, eu achava que não tinha necessidade de eu ter um espaço físico onde eu fosse trabalhar ou fotografar. Eu não me via como um fotógrafo de estúdio. E à medida que o tempo foi passando, eu nunca me blindei, eu nunca quis engessar, né, a minha fotografia. Então, à medida que o tempo foi passando, eu realmente me permiti sonhar, eu realmente me permiti deixar que esse espaço nascesse, né? E, como eu disse, nem sempre foi um sonho, mas a partir do momento que ele foi um sonho, levou um tempinho, talvez o tempo certo, para que isso acontecesse. E hoje a gente tá aqui tomando esse café e chovendo lá fora, mas feliz porque tá tudo indo da forma com que eu sonhei, né? Tá tudo cada vez mais com a minha cara e as coisas vão acontecendo. Então eu deixo o convite para vocês acompanharem um pouquinho mais do meu trabalho, da minha trajetória, para quem tiver disponibilidade de vir aqui conhecer, porque vai ser sempre uma satisfação muito grande receber meus amigos, as pessoas que eu amo e, se possível, fazer um retrato de cada um de vocês, porque é uma das coisas que eu realmente mais amo de fazer. E para finalizar, esse vídeo aqui não é sobre uma reforma, não é sobre a criação de um estúdio, mas é sim na ideia de a gente acreditar e confiar naquela imagem que a gente tem na cabeça de algo que a gente quer realizar. E eu confiei naquilo que eu via, naquilo que eu enxergava, naquilo que eu idealizava, e eu resolvi assim criar o Coruja Studio para que eu pudesse fazer aquilo que eu realmente estava sonhando. Porque a gente sonha e a gente faz, não dá só para sonhar. E é isso.